Olá, o Podcrate está recebendo agora o escritor, poeta Elias de França. É um prazer ter você aqui conosco para falarmos um pouco sobre as histórias de Crateús. E eu queria saber de você, que história é essa que Crateús teve um padre que foi morar num prostíbulo? Prazer é nosso, Márcio, estar aqui com você, falando das histórias de Crateús, essa cidade que nós amamos tanto. Mas é verdade, Márcio. Em 1968, um padre estrangeiro que veio aqui para o Brasil, chegou aqui, foi oferecido para ele morar com o bispo e ele recusou-se e aconteceu um fato, que nós vamos falar dele daqui a pouco, que o levou a morar no prostíbulo. O nome dele era Fred Kunz. E isso escandalizou a cidade. Um padre morando no prostíbulo. E é pura verdade. Pois é, Alfredinho, como ele era conhecido, né? Então ele veio, ele tem ali uma história desde da sua infância, né? Ele foi preso na época da Segunda Guerra Mundial, e aí nesse período ele começa a estudar para ser padre com outro padre que estava preso também na época, e aí ele se torna padre, vem para o Brasil, vem para Crateús. E o que leva ele a ir morar neste prostíbulo? Exatamente. O padre Alfredinho nasceu na Suíça, mudou para a França, porque a família era muito pobre, e alistou-se na Segunda Guerra Mundial. Alguns anos depois foi preso, esteve no campo de concentração. Lá no campo de concentração ele trabalhava fazendo fardamentos, e entrou um diretor lá do campo lá, que indagou deles o que é que ele queria. Então ele disse que o desejo dele eram dois. Um que aumentasse um pouco a comida, né? E outro que fosse levado ao cárcere um padre. Ele conta que a comida não aumentou não, continuou do mesmo jeito. Mas o padre foi levado e desde pequeno ele diz que, quando era muito pequeno ainda, duas palavras tomaram a cabeça dele: ser padre. O pai dele era contra, mas aí, nesta ocasião de que ele esteve preso, ele começou ali esse processo de formação, de introjeção. E uma vez ordenado padre, ele veio parar no Brasil e aqui no Crateús, na terra do chamado Bispo Vermelho, o nosso estimado Dom Fragoso. O Dom Fragoso chegou aqui em Crateús em 1964. Há poucos dias havia sido instalado o regime militar, em 31 de março, né? E o Dom Fragoso chegou aqui no início de agosto. E ele era aguardado, era o primeiro bispo de Crateús. Crateús pertencia ao bispado de Sobral, né? E mesmo pertencendo a Sobral, Crateús recebia muitas obras da igreja. O Dom José Tupinambá da Frota, que era o bispo de Sobral, era uma pessoa muito generosa, muito prestativa, e pegava bens do seu próprio patrimônio para construir escolas, né, fazer benfeitorias para a comunidade. E era guardado em Crateús que, com a chegada de um bispo seu, que eles iriam chamar de seu, esse processo de construção fosse extremamente ampliado. E Crateús preparou uma grande festa. Estou falando aqui de Dom Fragoso porque nós estamos falando da história de Crateús. Crateús preparou uma grande festa, né, para receber Dom Fragoso. Um avião foi trazido para poder sobrevoar a multidão, soltar pétalas de rosa.
Os deputados, os políticos prepararam seus discursos, exaltando o novo comandante da igreja, o príncipe dos sacerdotes, o construtor de civilização. E quando Dom Fragoso toma a palavra, acontece assim uma coisa inusitada, inesperada. Dom Fragoso se recusou a caminhar por aquele caminho de pétalas, as pessoas jogando pétalas de rosa nele, e disse que não estava ali como príncipe da igreja, nem como comandante de nada, nem como construtor de civilização, que ele estava ali como um simples servo do seu povo. Uma coisa interessante do Dom Fragoso é que ele trouxe para a igreja, né, ele ajudou a igreja a construção das sebes, né, essas sebes que tinha como lema ser uma igreja viva, sendo fermento libertador à luz da palavra de Deus. Aí a gente foi ver que esse de que a Bíblia falava era o pai de todas as pessoas humanas, dos cristãos e dos não cristãos, dos ricos e dos pobres, o pai de todos. Uma igreja que não só reza, mas que ele dizia que uma reza sem ação não tem sentido, né? E aí, pensando em tudo desse legado que Dom Fragoso construiu e a vinda de Alfredinho que ele traz, ele vem reforçar isso. Tem uma frase do Alfredinho que eu acho muito interessante, que ele diz assim: eu queria ser um sinal do amor de Deus no sertão de Crateús. Talvez isso tenha ajudado nesse processo desse ir morar no prostíbulo, né? Como é que isso aconteceu? Você imagina um sacerdote com esse perfil, que tinha passado pelos horrores da Segunda Guerra Mundial, que tinha aprendido o ofício, em parte, no cárcere, e chegar aqui nessas comunidades eclesiais de base, desse bispo aí que se recusou a ser chamado de príncipe dos sacerdotes, de comandante da igreja, de construtor de civilização. Então, Dom Fragoso, dentro desta linha que você mencionou, já vinha desenvolvendo um trabalho que foi inspirado numa experiência lá na França chamada o Ninho. O Ninho consistia numa intervenção da igreja nos prostíbulos, para conhecer aquela realidade, aquela gente tão marginalizada, aquelas pessoas que eram vítimas de prostituição, aquelas pessoas que eram vítimas do tráfico internacional de mulheres, onde mulheres eram compradas para serem vendidas como prostitutas na Europa. E esse trabalho já havia começado antes da chegada de Padre Alfredinho. Dom Fragoso fez uma equipe de religiosos para ir lá conversar com aquelas vítimas, que eles chamavam de vítimas da prostituição, compreender as suas necessidades, quais eram os seus dramas, os seus problemas, e ver o que é que podia ser feito. Então, elas disseram que sequer podiam entrar na igreja, elas não podiam entrar na igreja, seus filhos não podiam frequentar as escolas, que naquele tempo não tinha escola pública, né? As escolas eram essas que eram dadas por essa igreja, que tinha uma visão até então plenamente conservadora aqui na cidade. Elas disseram que não tinha assistência médica. Então, Dom Fragoso fala com o doutor Fernandes, que era médico aqui da cidade, e o doutor Fernandes se propôs aí 2 vezes lá por semana prestar assistência médica. Organizaram uma escolinha chamada Escolinha da Esperança. Uma das mulheres cedeu uma sala de sua casa, reuniu as pessoas que queriam estudar, as crianças, as filhas, os filhos delas e elas próprias, que naquele tempo o índice de analfabetismo era muito alto.
E uma delas mesma, que já era alfabetizada, que sabia ler, escrever, tirar contas, fez-se como professora. E dentro desse trabalho de humanização, de se prestar serviços, o mínimo de dignidade ao que chamavam, o padre Alfredinho chamava de zona de prostituição, uma delas foi a assistência também religiosa. Os padres passaram a dar assistência àquelas mulheres. E Dom Fragoso foi convidado um dia para prestar extrema unção a uma dessas vítimas da prostituição, chamada Antonieta. Ele chegou lá, numa casa de taipa, ele descreve a casa, uma casa de taipa que tinha 4 quartos. 3 desses quartos eram usados por outras mulheres para receber os homens, prestar os seus serviços. E no último quarto estava lá Antonieta, um cômodo que não tinha nada. Ele fala lá que tinha um caixote de madeira e algumas dessas latas que se reciclava, lata de querosene. E ela ali numa rede, ele falou com ela, falou de Deus para ela. E ele disse que quando falou de Deus para ela, os olhos dela se encheram de luz, se encheram de fé, de força. E ele ficou extremamente tocado com aquilo. E ele diz que naquele momento fez uma prece a Deus, pediu a Deus que concedesse a ele a graça de morrer como Antonieta morreu. Então ele ficou 14 dias fazendo as visitas e depois disso a Antonieta veio a falecer. A porta da casa, do quarto, foi arrancada para ser usada como taba, como maca, como uma espécie de maca, aonde seria levado o corpo. E foi feito o cortejo, os homens levando aquela porta com o corpo da Antonieta em cima, acompanhado por algumas mulheres e pelo padre. Depois das bênçãos, ela foi enterrada em terra nua. E o padre Alfredinho relata que algumas daquelas mulheres choraram, outras não. Afinal, o destino de Antonieta viria a ser o destino de todas elas. Muito interessante. Aí Alfredinho, ele conta, né, que depois daquele dia, ele alugou aquela casa e ele passou a morar lá. Tem até uma foto que ela é bem comum na internet, se você pesquisar sobre a história do padre Alfredinho, que é ele, o bispo, né? Porque o bispo estava viajando quando ele se muda para esse lugar, e quando o bispo chega, vai visitar ele, e nessa visita, como a casa só tinha uma cadeira, ele diz que deu a cadeira para o bispo sentar, e é por isso que ele está sentado no chão, né, nessa imagem. E aí, nesse período, pós esse período, ele passa ainda 3 anos morando ali na zona da prostituição, onde ele mesmo diz que foi na zona da prostituição em Crateús que ele descobriu o amor de Deus. Ele tem um vídeo que ele relata como foi viver sem dinheiro. Ele diz que uma vez estava sem dinheiro para comprar óleo, e aí ele pede a uma mulher, e aí ela tem 5 centavos e ela dá para ele, e ele compra uma colher de óleo. É muito interessante essa vivência dele nesse período, né? Busca e grita libertação. Um pedaço de terra, um pouco de água, um pedaço de pão. Isso pede meu povo. E houve um dia onde Jesus, pregado na cruz, morreu. Se aproxima um soldado e de um golpe de lança abriu o coração dele. E sabe o que saiu do coração de Jesus? Saiu sangue e água.
Exatamente. Quando aconteceu a morte da Antonieta, Dom Fragoso estava viajando, né? Quando Dom Fragoso chegou, a cidade estava escandalizada. O padre Alfredinho foi lá no cabaré e ficou tão abalado que não saiu mais de lá não, está morando lá. E o Dom Fragoso ficou assustado com aquilo. Mas foi lá, né? Chegando lá e, como você disse, foi desse jeito aí. O Dom Fragoso sentou para ouvir o que o padre Alfredinho tinha a dizer. E ele disse para Dom Fragoso, Dom Fragoso, isto aqui é um santuário. Aqui, mais do que em qualquer outro lugar, as pessoas vivem realmente o Evangelho, através do sofrimento, da partilha, né? e da fé. E isto marcou definitivamente a vida do padre Alfredinho. Ele viria a protagonizar outras coisas bastante profundas aqui em Crateús. A porta da casa tinha sido arrancada, né? E ele dizia, a porta está aberta, qualquer um pode entrar, não precisa nem bater. E quem entrar é recebido, né? Ele resolveu viver sem dinheiro. Padre Alfredinho, eu tive essa graça, né? Eu costumo dizer que eu não sei se é o privilégio ou é um castigo você ter conhecido dois profetas, que é Dom Fragoso e Padre Alfredinho. Padre Alfredinho, eu cheguei a viajar com ele, a andar pelos sertões. Ele dava trabalho a aceitar uma rede para dormir. Ele andava com um mantolão desse tamanho nas costas, né? Levava as coisas dele, as comidas que ele ganhava, ele botava ali naquele matulão, junto com as roupas que ele vestia, né? Então ele chegava ali para dormir, pegava uma pedra, botava aqui, forrava com um paninho e dormia escorado na pedra, né? Ele participou mais na frente de um movimento junto com os Darizes, né? Algumas pessoas até criticavam, o padre Alfredinho, esse padre aí, né, que vive com essa história de servo sofredor, que dorme no chão, está fazendo o trabalho que devia ser feito pela prefeitura. Mas os Darizes também, os Darizes são aquelas pessoas que limpam o mundo, mas são invisíveis, são tratados com invisibilidade. Padre Alfredinho se alistou no Bolsão da Seca, naquele período de 1979 a 1983. A igreja recebia muitas reclamações, porque o Bolsão da Seca aqui em Crateús, os planos de emergência, eram coordenados pelos militares. Aí você imagina como é. Vítimas do flagelo, pessoas que se alistam na frente de serviço, que estão passando fome, né? Se alistam ali para conseguir basicamente comida. Geralmente o que recebem só dá mal para pagar aquela cesta que recebiam no fornecimento. Mas essas pessoas, o trabalho dessas pessoas, construindo açude nas fazendas, era coordenado pelos militares. Aquelas pessoas que recebem uma formação sobre aquela hierarquia, né, totalmente escalonada, que são treinados sobre a disciplina da humilhação, né, preparados para a guerra, para ir para frente de batalha sem pensar. Você imagina o que era essas pessoas trabalhando sob a gerência de militares, de comandantes militares. Então, novamente, combinação entre Alfredinho e Dom Fragoso, Alfredinho se alista no plano de emergência, porque os comandantes, os exércitos ainda eram altamente hostis com os padres e com toda a equipe de Dom Fragoso, não permitia a visita. Então,
padre Alfredinho se alistou como um peão de obra, peão mesmo, como flagelado da seca, para trabalhar ali na Santa Fé. Eu estava na vendo construção que de ele açudes. passou 11 meses, né, alistado, e além de trabalhar, uma das coisas que ele fazia era trabalhar no dia em que aquela pessoa estava doente, né? Porque diz que se tinha uma pessoa doente, a pessoa faltava, levava falta e era descontado. E aí ele ia exatamente para isso. E aí, Elias, tem muitas outras facetas do Padre Alfredinho que a gente não vai conseguir colocar tudo nesse vídeo. É interessante para você que está nos assistindo pesquisar. Ele que vai, quando ele sai daqui de Crateús, que ele passa 3 anos morando no prostíbulo, ele vai para Tauá, porque lá está com um período muito confuso perante a ditadura militar. O padre tem que sair, depois ele tem que se tratar e aí vai para São Paulo e lá ele vai morar na favela, vai trabalhar, e ele tem um trabalho também belíssimo lá, que a gente não vai poder se aprofundar nisso, mas que fique aí a semente para que você possa pesquisar e mais. Queria que você falasse um pouquinho do livro que você está com ele, né, que fala um pouquinho de Crateús, e nele você escreveu, sobe só mais um pouquinho para que a gente possa visualizar. Nele tem muitas histórias de Crateús. Você é um dos escritores, né, que ele foi tecido e escrito a muitas mãos. Sim, esse aqui é o livro Crateús 100 anos. Crateús tem 2 datas comemorativas. Tem a data da emancipação política da Vila Príncipe Imperial, que é 1932. E tem a data de elevação de Crateús à categoria de cidade, que é 15 de novembro de 1911. E a Academia de Letras tinha sido fundada em 2009, e em 2011 completava 100 anos da cidade de Crateús, e nós escrevemos esse livro, Crateús 100 anos. Tem vários artigos aqui. Tudo aqui é sobre a história de Crateús, sobre fatos de Crateús. Não é bem uma história sequenciada, é um mosaico, porque nós não tínhamos condições de planejar um livro. E escrevemos esse livro que tem 404 páginas, o tamanho é quase 1 A4. E aqui tem um artigo chamado A Igreja Popular de Dom Fragoso, 1964 a 1998. E aqui está, detalhadamente, com datas, com o nome das pessoas, de cada personagem, todas essas histórias envolvendo a saga de Dom Fragoso, o Bispo Vermelho aqui de Crateús. O Padre Alfredinho, ele realmente foi profundamente marcado por essa experiência que começou praticamente logo assim que ele chegou. Ele chegou aqui em 68, se recusou a morar com o bispo, morou com o padre Geraldinho, aprendeu a falar um pouco de português, e a primeira casa dele mesmo foi a casa da Antonieta. E a partir daí ele viveu como pôde. Ele saiu daqui de Crateús nos anos 80, né? Eu me despedi do padre Alfredinho da comunidade de Valente, quando nós tínhamos feito uma missão, que eu era animador de comunidade, engajado na Pastoral da Juventude, e eu era animador ali na comunidade de Arvoredo. Trabalhávamos ali no Valente também, com a Raimundinha Costa, e celebramos uma missa na casa do seu Costa lá, do pai da Raimundinha. Celebramos, o Padre Alfredinho celebrou. Chegou aquele bicho, era conhecido como Toinho, né? Toinho, eu vou lhe pedir uma coisa. Nunca abandone esse povo, Toinho. E foi assim, aquilo que eu tinha dito, né? Que eu não sei se a gente ter convivido com profetas é uma bênção ou é uma maldição, porque a gente sente um peso muito grande nas costas, né? O exemplo de Padre Alfredinho, eu não conheço
nenhum outro exemplo à altura. Nós tivemos grandes religiosos, pessoas que fizeram grandes obras, mas com o seu grau de renúncia, de dedicação à pobreza, né? à simplicidade. Nós fizemos uma homenagem a Dom Fragoso no Carnaval de 2007. Ele tinha morrido em 2006, nós o homenageamos em 2007. Aliás, Dom Fragoso e Padre Alfredinho morreram ambos no dia 12 de agosto. Né? E no enredo que eu compus em parceria com a professora Maria da Conceição, que nós conhecemos por professora Nega, que era o enredo do Bloco Tiquerê, eu canto assim, nós cantamos assim, né? Eu e Nega. Todo sino que tocar em 12 de agosto há de fazer lembrar a missão de 2 profetas no seu povo unidos num só caminhar. O dom da palavra simples, feito chama acesa, nunca será vã, que é Dom Fragoso. E o exemplo peregrino de Padre Alfredinho, fazendo o caminho do novo amanhã. Canta meu povo, enche o peito de alegria, que a festa não pode parar. É o Tiquerê no dom da utopia, para sempre o dom da vitória inventar. Canta meu povo, enche o peito de alegria, que a festa não pode parar. É o Tiquerê no dom da utopia, para sempre o dom da vitória inventar. Padre Alfredinho foi invenção de uma história diferente aqui em Crateús. E ele viveu a vida inteira coerente com essa história. Ele saiu daqui de Crateús, aqui em Crateús viveu a comunidade do servo sofredor. E saindo daqui foi para São Paulo morar com os moradores de rua, na Grande São Paulo. Só foi tirado lá mesmo, debaixo dos viadutos, quando já estava muito doente, que foi levado para uma comunidade, para uma favela, e morreu lá entre esse povo que a gente chama de favelado, que é uma palavra que parece com flagelado. Então, Padre Alfredinho esteve aqui como peregrino, como flagelado, trabalhando no Bolsão da Seca, como morador do prostíbulo, que ele chamava de zona, mas que para ele era um santuário. Foi para ir morar debaixo dos viadutos em São Paulo e depois na favela também. Então ele viveu essa vida, vida e morte de coerência, dedicada ao seu povo, à simplicidade, à humildade, a essa missão. É por isso que a gente chama ele de o profeta peregrino. Muitas informações, muita cultura nessa nossa conversa. E aí nós agradecemos esse momento, queríamos agradecer a você por a sua participação e nos encontramos no próximo episódio do podcast. Feliz aniversário, Crateús!